Meus queridos amigos, depois de uma apresentação tão bela, tão vibrante, com tanta alegria, com tanta energia, do nosso querido Alan Vilches, dá até vontade de ficar só escutando ele cantar, não é? Mas, como nós fomos convidados aqui para abordar alguns temas nessa noite, nós vamos ficar com gostinho de quero mais do Alan Vilches, e depois a gente confere os CDs, os DVDs que ele trouxe, para ajudar os trabalhos sociais que ele nos falou do Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Então toda a renda do material dele para o hospital, e a gente pode ter essa alegria. Bom, meus amigos, eu quero dizer da nossa imensa alegria de poder estar pela primeira vez aqui em Jacareí, ter conhecido o Carlos Monte Oliva, não é? E tantos outros amigos aqui dedicados, o Ari, o Luiz, o Magno, né? O Maia que está lá nos ajudando nos DVDs também, e poder ter reencontrado e conhecido alguns expositores muito queridos. Nós estamos com um time maravilhoso de palestrantes, não é? Parabenizar toda a organização do evento. Hoje nós estamos aí com o nosso querido Paulo Neto Sobrinho e também o nosso querido Rebouças, lá do Rio de Janeiro, de Niterói, não é isso? Nós vamos então ter a alegria de poder ter um evento muito interessante, com muitas informações. Bom, para expressar um pouquinho da nossa alegria, nós vamos começar com uma mensagem de Emmanuel. Ela é psicografada por Chico Xavier, está no livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira. E Emmanuel então nos ensina Evangelho e alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvida, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música num grupo chamado Celtic Woman. Vocês encontram em DVDs, também na internet. Vale a pena conhecer o trabalho do grupo Celtic Woman, Mulher Celta em inglês. E elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Que, como nós vimos com o nosso querido Alan Vilches, na música, mensagem de alegria, de contentamento, de festa, como estamos todos nós aqui nos congraçando neste evento, o 13º Encontro de Espiritismo de Jacareí. Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação.
Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Porque a mensagem de Jesus é de alegria, é de renovação, é de esperança, é de felicidade para todos os nossos corações. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Evangelho e Alegria. Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, agora fica até mais fácil, a gente soltou aqui o cabo. Vamos ajustar aqui. Foi? Foi, ótimo. Bom, meus amigos, então, nós somos convidados para fazer o tema O Evangelho, os desafios do homem de bem. Vamos ver, então, os nossos slides que nós temos para hoje aqui. Ide e pregai, do Espírito Cruz de Souza, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ide e pregai, vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura. Ide e pregai na noite da amargura, o Evangelho do amor e da esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual a vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Então a gente já sabe da importância de eventos como esse, não é, de levar a mensagem espírita para muitos outros corações, divulgando o Evangelho de Jesus com o esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona. E para antes do estudo do Homem de Bem, nós gostaríamos de ler uma outra mensagem de Emmanuel, agora de nome Remuneração Espiritual, para a gente ter uma noção da importância da nossa transformação moral e do nosso trabalho no bem, da caridade. Ele vai mostrar que o bem que nós fazemos aqui na Terra modifica completamente todo o karma, né? Toda a programação negativa que nós tenhamos no passado. Está no livro Perante Jesus, da Editora Ideal, pela psicografia de Chico Xavier. Emmanuel comenta então a epístola de Paulo, da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, quando Paulo nos ensina: o lavrador que trabalha, não é?
deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel comenta: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade, a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata, aumenta o nosso entendimento. Amplia-nos o campo das relações afetivas, nós conquistamos mais amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, agora é diferente. É como a gente vê aqui, Aqui em Jacareí, a alegria dos amigos, dos trabalhadores, dos voluntários, da Tânia que está ali ajudando na filmagem, todo mundo com aquele sorriso no rosto. Eu não sei se foi por causa do Alan Vilches ou não, mas está todo mundo com aquele sorriso, trabalhando feliz, as meninas ali na cozinha, nos ajudando, com alegria, com prazer de servir, Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Agora é diferente, não é só trabalho não, é trabalho com alegria de servir. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o karma. Toda a programação reencarnatória negativa pode ser suprimida de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Remuneração espiritual, Emmanuel, por Chico Xavier. Então vejam que, bem como Divaldo nos ensina no Seminário Plenitude, Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, mostrando que o bem que nós fazemos modifica a nossa programação reencarnatória. Então Emmanuel assevera também, do mesmo modo que nós temos na orientação de Kardec, e vamos então estudar sobre o Evangelho e os desafios do homem de bem. Nós aproveitamos alguns slides da internet, desse grupo de estudos Allan Kardec, fizemos algumas adaptações, porque eles vão colocar 18 características do homem de bem, muito interessantes, Então a gente vai saber que para o homem de bem são 18 qualidades que nós vamos tentar desenvolver para nos tornarmos homens e mulheres de bem, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos. Antes, lá no capítulo 17, que é o capítulo que tem a mensagem sobre o homem de bem, vejam que o capítulo é sede perfeitos, Ele estuda os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, que é o divulgador da mensagem do Evangelho, traz as psicografias, as instruções dos espíritos, como em todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nós trazemos, os espíritos trazem mensagens a respeito daquele tema, sobre o dever, sobre a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, como é que a gente deve se portar segundo a doutrina espírita? Cuidar do corpo e também cuidar do espírito, sim, uma série de informações importantes. E nos caracteres da perfeição, antes de falar sobre o homem de bem, ele vai estudar o que é a perfeição. E Kardec traz uma citação de Mateus 5, 44 até 48, quando Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso?
Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus nos convida à perfeição. A gente sabe que na encarnação não é possível, não é, a gente encontrar, não é, espaço para nos tornar anjos, espíritos puros. É mais uma prova que Jesus falou também da reencarnação de maneira indireta, não é, Paulo Neto? Porque como é que a gente vai se tornar perfeito numa única existência? Então ele nos convida a esse evoluir gradativo e progressivo que nós temos além das nossas vidas. E, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem tem as suas seguintes características. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então essa aqui é a definição principal. A gente vai ver aqui as várias definições e nós vamos verificar quais são os empecilhos para nos tornarmos homens de bem. O que é que está dificultando a gente avançar? Falar um pouquinho sobre autoconhecimento e, por fim, falar dessa caridade que o homem de bem deve fazer. E qual seria essa caridade mais importante que nós poderíamos fazer no momento? Quais são os desafios do momento do trabalhador espírita? Porque esse assunto vocês já conhecem, não é? Sobre o homem de bem a gente vai falar rapidamente e vamos ver então como vencer as nossas imperfeições morais e vamos então também estudar o que nós, tentando nos tornar homens de bem, devemos fazer de imediato. O que é mais urgente? Qual é a caridade mais necessária que nós podemos encontrar hoje? Então vamos ver no nosso estudo. Primeiro item, ele tem consciência de si mesmo, o homem de bem. Porque nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem de bem interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou determinada lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que se fizesse com ele. Então, ele tem consciência de si mesmo. É como Santo Agostinho nos recomenda na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. E Santo Agostinho nos responde: um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a fazer aquela revisão diária, como Santo Agostinho nos prescreve, que toda noite ao se deitar, ele passava em revista todo o seu dia, se fez algum mal, se fez todo o bem que lhe era possível, se não há nada do que se queixar a respeito dele. Então hoje eu tenho que me perguntar, será, não é, que o Carlos Roberto Monte Oliva, que está organizando o evento, tem alguma coisa para se queixar de mim? Porque era para eu ter vindo pela manhã. Meu voo estava marcado para as 9h50 da manhã, mas surgiu um treinamento de última hora no meu trabalho, e ontem à noite eu disse, Carlos, eu preciso trocar a passagem, tivemos que comprar a passagem mais cara, inclusive, bem mais cara, a passagem tinha sido bem em conta, a gente comprado com bastante antecedência, e eu disse, olha, Carlos, eu não vou poder estar com vocês no período da manhã, só vou poder sair após o meio-dia. E aí conseguimos fazer a troca, não é? E aí por conta disso não vim, não é, com os demais expositores, tive que vir depois com o Marcelo, foi nosso médium de transporte, não é? Agradecer. Cadê o Marcelo? Ele está aí? Agradecer ao Marcelo, que foi lá nos buscar em Guarulhos, nos trouxe com muito carinho, com toda a atenção, não é? Depois nós fomos para o hotel e por conta de eu ter chegado mais tarde, me atrasei e perdi a van. Não é? Me perdi a van. Tinha uma van para trazer os palestrantes, que é um grupo muito grande, não é? Estamos chegando mais gente amanhã também, não é? O nosso querido Décio Andoli e muitos outros vão estar conosco, não é? E como eu tinha chegado mais tarde, eu não conseguia chegar na hora, tive que pegar um táxi para vir para cá, imagina. Então, só dando despesas para casa, eu disse, meu Deus, não é? O centro é pequeno, o evento ainda não é grande, apesar de estar realizando há 13 anos, não é? Buscando apoio, etc. E eu fiquei me perguntando, será que eu não estou prejudicando o evento, não estou prejudicando o trabalho da casa? Então, a gente faz essa análise, não é? Claro que muitas vezes não depende de nós, mas quantas vezes a gente poderia ter feito um bem e não fez? Quantas vezes a gente se pergunta, não é? Reclama do Brasil, reclama da nossa política, dos nossos homens e mulheres públicas, não é? Nós reclamamos da vida, e quando nos questionamos, e vamos a Allan Kardec,
De quem é a culpa, pessoal, do mundo estar assim? De quem é a culpa do planeta estar desse modo? É nossa, né? Está lá na questão 932. Kardec pergunta, mas por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior à influência dos bons? E os espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Dizem, quem entende francês? Eu não entendo francês, mas dizem que a palavra tímido que está lá é a mesma palavra em francês que significa covarde, omisso, não é? Podemos acrescentar, conivente com o mal. Quantas vezes temos sido omissos, tímidos? Fecha o parênteses aí, né? Então, os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então, precisa a gente se esforçar para transformar o mundo em um lugar melhor. Ah, Nazareno, mas eu não faço mal a ninguém. Eu venho aqui para o Centro Espírita Paulo Ortiz, assisto a palestra, olha, eu não faço mal a ninguém. Não está tudo certo, não? O que é que vocês acham? Bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, a sua felicidade futura? Basta não fazer o mal? 642 de O Livro dos Espíritos. Eu só sei essas de cofre, pessoal. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surja da sua omissão no bem. Não é? Então não basta não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Não é para transformar a casa espírita num novo culto, como a gente, em outras vidas, né? Tantas vezes nos acostumamos. Será que a gente não está trocando a palestra, né, a antiga missa pela palestra? A comunhão pelo passe? A confissão pelo atendimento fraterno? Não é? O purgatório pelo umbral? Olha, se for só para isso, não mudou muita coisa. Não é isso aqui. Não é essa a proposta espírita, não é? A gente deve buscar mais. Então, a gente deve buscar estudar. Então, participar dos grupos de estudo na casa espírita, não é? A casa espírita tem 3 tarefas principais: o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. Então, ajudar na divulgação, ajudar na prática. Vamos sim fazer a caridade material, a caridade moral, a reforma íntima, o autoconhecimento. A gente tem que fazer mais. Vamos nos oferecer para trabalhar como voluntários. O nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, uma vez me perguntou assim: Nazareno, você sabe qual é o melhor passe que existe? O melhor passe? Qual é o melhor passe que existe? Ele é o passe para o lado de cá. Seja um trabalhador, junte-se às fileiras de Jesus. É o melhor passe que existe, é o melhor tratamento para a depressão, não é? Nada de depressão, mas sim depressa ação. A gente sabe disso, é importante que a gente faça. E como vimos na mensagem Remuneração Espiritual, o bem que a gente faz, com alegria, né, com prazer de servir, não é, nos é levado em conta na hora dos nossos acertos na lei de causa e efeito. Então, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, vamos estar sempre interrogando, não é? Analisando, fazendo autoconhecimento para verificar todas essas questões. Isso é uma atitude do homem de bem. Ele também tem fé e tem confiança, porque está lá escrito que tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Quando a gente for falar amanhã sobre ansiedade, sobre estresse, síndrome do pânico e terapia de regressão a vidas passadas, à luz da doutrina espírita, a gente vai ver como isso é importante, a gente se reconhecer como espíritos imortais, indestrutíveis, e essa confiança absoluta e restrita em Deus. Porque nós sabemos, não é? Que existe uma programação reencarnatória. Nas questões 258 e seguintes, Allan Kardec vai falar-nos sobre essa programação. Ele vai perguntar se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem as provas que irão passar aqui na Terra. Antes da gente nascer, se a gente sabe dos principais gêneros de prova que iremos enfrentar aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, essa é a regra, não é? Há reencarnações compulsórias, como acrescenta, não é, a obra complementar de André Luiz. Mas vejam que muitos de nós, então, a regra é que a gente, no mundo espiritual, com os mentores, amigos, dizendo: olha, Nazareno, é bom você nascer nessa cidade, nessa família.
experimentar tal e tal prova, expiação. Você vai sair daqui muito melhor. E aquilo vai ser útil para você. Olha, meu filho, você tem muito orgulho, tem muita vaidade intelectual, você vai se tornar ateu na terra. Eu fui ateu durante 12 anos. E o único remédio amargo, Nazareno, para curar esse seu gigantesco orgulho, essa cegueira espiritual, vai ser uma doença. Você vai trazer o transtorno afetivo bipolar, a depressão bipolar. É um remédio amargo, meu filho, eu sei que é amargo, mas é o único jeito de curar a sua cegueira. E aí eu certamente aceitei passar por essa prova, por esta expiação, uma quebra financeira para finalmente curar um pouco do meu gigantesco orgulho. Então veja que a gente programa, a gente aceita, porque sabe que tudo é para o nosso bem. É como Chico Xavier dizia, não é que o mal, na verdade, é o bem que apenas a gente não reconheceu a princípio, mas mais tarde vai dizer que é o bem. Como Paulo nos ensina, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então existe uma programação. No livro Missionários da Luz, nós sabemos também dos detalhes, não é? Como os Espíritos programam as suas reencarnações. E Jesus de Nazaré, há 2000 anos, já nos ensinava: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1. Pois eu vos digo a verdade, que nenhum deles cai por terra, cai no chão, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, e aqui do Luiz também, está até mais fácil de contar, não é? Olha, então a gente tem o livre-arbítrio, mas existe um pré-determinismo, tem uma programação, como a gente vai ver em mais detalhes amanhã, isso também. Então, o homem de bem, ele sabe disso, confia em Deus, sabe que tudo que acontece é para o seu bem. Então, não é que a gente goste de sofrer, não, pessoal. O espírito não gosta de sofrer. Isso é masoquismo, não é? Não. Mas como o nosso querido Simão Pedro de Lima, também, lá de Minas Gerais, ele diz assim, olha, o espírito não gosta de sofrer. Mas quando a gente sofre com gosto. Porque a gente sabe que Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. É a inteligência suprema do universo. Se a gente está passando por aquilo, é para o nosso bem. É merecido e é bom para a gente. Então a gente vai, não é, confia e assim se livra de muitas preocupações, inquietações, ansiedades, porque a gente tem a resignação, aquela resignação dinâmica, ativa e não acomodação, tá certo? Tem esperança, né? Ele acredita na felicidade futura, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Como Jesus nos convida: acumulai tesouros nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não furta, não é verdade? E tudo mais vos será acrescentado. Tem resignação, sabe que todas as vicissitudes, né, todos os problemas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e aceitas sem murmurar. Não é? Então não é que nós, por não tornarmos espíritas, por conhecermos essa terceira revelação, vamos ficar isentos de problemas. Não, nós vamos ter nossas provas, nossas expiações. Só que o Espiritismo vai dar essa calma, essa resignação. Vai ser a melhor prevenção, o melhor antídoto contra a loucura e o suicídio. Vai nos trazer esse conhecimento. E então aquilo que antes era desesperador, para a gente é um sofrimento, é não é problema não, porque vocês sabem, nós os espíritas, nós não temos problemas, já sabem disso, não é? Nós não temos crises, não temos problemas, não temos limitações, dificuldades, não. Nós temos uma coisa muito mais chique, que é desafios evolutivos, não é? A gente não fala de problema, não, a gente é mais chique, a gente fala assim, não é? Em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, a gente fala assim: olha, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tenho lá em casa nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ser me confiado, uma missão tão difícil, não é? E tal. Em vez de ficar se colocando como coitadinho, a gente se coloca como protagonista da nossa história. Veja, então já sabe, a partir de hoje, não é? Desafios evolutivos. Não falem mais em problema e crise. Desafio. O país está passando por um desafio evolutivo, nós também, e tal, não é? Olha para o maridão assim: ô, meu desafio, e tal, não é? Fica aquela coisa. Esse negócio aqui, quando... esse computador não está muito espírita, não. Vamos lá. Ele tem caridade, amor ao próximo e justiça.
né? Porque está escrito lá: possuindo o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, não é? Sem esperar nada em troca, e retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Então, o homem de bem, ele vai, não é? A gente vai buscando tentar ajudar e realmente ser honesto. Quantos companheiros espíritas, quando a gente viaja, a gente vai, muitas vezes sai para comer fora, não é? Depois da palestra, não é? O bom não é a palestra, o bom é o jantar depois. E aí, né, amanhã eu soube que vai ter almoço aqui, não é? Vai ter atividades aqui, então as meninas estão já trabalhando ali, vão fazer muitas coisas gostosas. E aí, quantas vezes eu vi, às vezes vem a conta e vem faltando, o garçom esqueceu de lançar ali um suco, não é alguma coisa que a gente pediu, e a pessoa, olha, está faltando aqui, por favor, acrescente para não vir errado, nós não queremos dar prejuízo ao restaurante, não é? Então, isso que a gente tem que fazer, sacrificar o nosso interesse ao interesse da justiça. Então é como Jesus nos convida: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus é instado a pagar o tributo, ele não tinha dinheiro, Jesus não tinha dinheiro. E é claro, como ele confia na providência divina, e ela está sempre ao nosso lado, ele vai dizer: Simão, lança a tua rede no lago Tiberíades, no mar da Galileia, pescarás um peixe, dentro dele encontrarás um dracma, e com ele pagarás o tributo. Então, ele pagava o tributo. Então o espírita também, o homem de bem, paga seus impostos em dia, emite nota fiscal, faz tudo porque ele, antes de pensar em si, ele pensa na justiça, no que é correto, não é? A gente vai ver um pouco mais sobre esse assunto. Benevolência. Nazareno, mas o imposto que eu pago, não é, vai lá para os corruptos, vai para os políticos. Sim, mas uma parte vai para a saúde, não vai? Uma parte não vai para a educação, uma parte não vai para a segurança, uma parte... Então, se você pagar menos, vai menos valores para essas coisas. E que coisa feia, não é? Imagine, não é? Um espírito está lá, o escândalo sendo, não é, preso, está lá, a gente às vezes, né, pousando de santo, né, na Polícia Federal. Eu trabalho na Polícia Federal. Aí imagine, está lá o colega transportando, não é, os indiciados para a condenação, e daqui a pouco o próprio colega vai preso. Então é importante que a gente não vai ser perfeito, pessoal. Todos nós vamos ter problemas, vamos ter equívocos, não é? Quantas coisinhas atrapalhadas a gente tem, mas vamos nos esforçar, porque quando a gente é atacado, não é só a gente, é a própria doutrina espírita. Porque o pessoal sabe que a gente é espírita, né? Olha, por que aquele rapaz é diferente? Olha, por que ele é assim? Não? Ele é espírita. Pronto, o pessoal já fica, não é? Tanto que quando a gente faz alguma coisa errada, mas você não é espírita? Então, nós somos, né, cartas vivas dessa doutrina. A gente precisa se esforçar para não desmoralizar a nossa doutrina. Então, a gente ter esse cuidado, esse carinho também, não é? Benevolência, né? Benevolência é de ter boa vontade, não é? Nosso Alan deve saber negócio de italiano, né? Benevolere, né? É ter boa vontade. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Então, encontra satisfação, felicidade em ajudar. Desprendimento, né? Desapego, generosidade. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Então se coloca sempre, não é, nessa condição de ajudar e não de pensar em si. Ou seja, ele está lutando contra o vício mais radical que nós trazemos, que lembra, questão 913 de O Livro dos Espíritos. Qual é o vício mais radical? O egoísmo, não é? O egoísmo é realmente o principal, é o mais enraizado entre nós, é o que tem sido, junto com o orgulho, os dois maiores problemas da humanidade. Então, o homem de bem, ele pensa menos em si mesmo, não é? Ele desenvolve o altruísmo para ajudar o seu semelhante. Fraternidade. É bom, humano e benevolente para com todos. Preste atenção, pessoal. É benevolência para com todos, não é para com as imperfeições alheias, como está lá na questão 886. Então, benevolente para com todos, então, para os bons e para os maus, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens, como Jesus nos convida, não é?
para amar a todos, assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Ele pede que a nossa justiça seja superior à justiça dos fariseus, para que sejamos chamados filhos do Altíssimo, todos nós. Respeito, né? Olha, nessa época de política, de tanta discussão, como é importante a gente lembrar do homem de bem. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a reprovação àqueles que não pensam como ele. E aqui, André Luiz, no livro Conduta Espírita, um livro muito importante para a gente estudar, coloca que em nenhuma circunstância devemos pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo. Então, o respeito que a gente tem que ter. Uma vez um repórter chegou para Chico Xavier e perguntou: Chico, vocês espíritas devem estar muito felizes, não é? Por que, meu irmão? Porque nós soubemos que fechou uma igreja aqui em Uberaba, uma igreja católica. Vocês devem estar muito felizes, não é? Ele disse: não, meu filho, estamos muito tristes. Porque toda vez que nós fechamos uma igreja, nós temos que abrir um sanatório, um manicômio ou uma penitenciária. Então, não é? Aquele respeito que a gente tem que ter com todas as religiões sérias, não é? Claro, na hora de apontar os equívocos, também é um dever de caridade nosso, mas o respeito, não é? Você vê o carinho de Emmanuel, o carinho de Kardec. Kardec não atacava as religiões, ele atacava o materialismo. Então ele vai lá buscar Moisés na primeira revelação, elogia a primeira revelação, Emmanuel também do mesmo modo. Traz a mensagem de Jesus em toda a sua beleza e vai mostrar apenas que o Espiritismo vem explicar. Então o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Divaldo Franco vai nos dizer, no Seminário Plenitude, que Deus inspira as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos. Porque nós somos todos diferentes. Então lá no Extremo Oriente nós certamente precisávamos da mensagem do brahmanismo, que mais tarde se tornou hinduísmo, do confucionismo, do shintoísmo, do taoísmo, do budismo e de tantas outras doutrinas que nos falam a respeito da reencarnação, não é? 2/3 da humanidade acreditam em reencarnação. Nós somos a maioria, não somos a minoria. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé. Quem conhece o Corão sabe que ali são leis, são regras de conduta que ensinam a compaixão, o perdão, o amor. E no Ocidente há centenas de denominações cristãs e o Espiritismo que tem como moral a moral cristã. Então a gente sabe que Deus não deixou ninguém ser remédio. Todos temos ali, não é, motivos, exemplos e orientações seguras de como evoluir. Então, o respeito também pelas religiões, não é verdade? Piedade e tolerância. A caridade deve ser seu guia. Deve dizer a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recusa a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo. Perdão, olha que coisa, isso aqui é fundamental, não é? Vocês sabem que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, é a caridade como entendia Jesus. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. A gente lembra de Jesus quando nos ensina várias vezes no Evangelho. Eu tenho uma palestra sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. E como, quando a gente vai estudar o Evangelho, como Jesus era firme, enérgico na questão do perdão. Coloca na oração dominical, não é? Pai, perdoa as nossas dívidas, não é só ofensas, não é dívidas mesmo, porque temos o passado reencarnatório. Do mesmo modo que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vai dizer: perdoai para que Deus os perdoe, porque se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. E chega o momento dele dizer, há várias passagens, mas no momento ele vai nos contar a parábola do credor incompassivo, o credor sem compaixão. Jesus vai dizer que o nosso Pai é semelhante àquele rei que tinha muitos servos e manda prestar contas. E havia um deles que devia 10.000 talentos. O nosso querido Richard Simonetti, aqui de Bauru, não é? Aqui em São Paulo, fez um cálculo uma vez, diz que daria o equivalente a 72 quilos de ouro. Milhões de reais.
E quando o rei manda prestar contas, o servo vai se ajoelhar diante dele, vai dizer: Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. E o rei, que era muito generoso, perdoa integralmente, perdoa toda a dívida, somente porque ele pediu. Mas este mesmo servo, a caminho de sua casa, encontra um subservo seu, um funcionário dele, que lhe devia apenas 100 denários. 100 denários é 100 dinheiros. Um denário é um salário mínimo por dia, né? E o salário mínimo lá era muito ruim, muito pior do que o do Brasil hoje. Então devia, sei lá, 100 reais para ele, 200 reais. E quando o encontra, toma-o pelo pescoço e diz: paga-me o que deves. E o seu subservo, do mesmo modo que lhe houvera feito com o rei, lança-se-lhe aos pés, se ajoelha e diz: Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. Mas ele manda trancá-lo na prisão, ele e sua família, até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo o que sucedera, vão avisar ao rei, que manda chamar ele, e vai dizer: servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande, porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão, que te devia tão pouco. E manda-o entregá-lo na prisão e aos torturadores. E Jesus complementa dizendo: assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do vosso coração o irmão que peque contra vós. Olha que parábola forte, não é? Que recado tão importante e ao mesmo tempo tão bonito, dizendo que na hora que a gente perdoa o nosso irmão, nós somos perdoados de dívidas imensas que nós nem sequer imaginamos, graças ao véu do esquecimento. Então, o homem de bem perdoa, porque sabe que será perdoado do mesmo modo que houver perdoado. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não deve encontrar satisfação em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obrigar, procura sempre o bem que pode atenuar o mal, aprendendo a valorizar os pontos positivos de nosso irmão, ao invés de ressaltar os pontos negativos, contribuindo assim para a melhoria do ser. Nessa época de discussões, de crise política, não é? Como a gente deve ser essa pessoa? Não é? Não, mas olha, não fez assim tanto bem, tem esse probleminha, mas olha, não, então a gente vai ser aquela pessoa que vai levar a palavra boa, da pacificação. Não é ser conivente com o mal, não, devemos apurar tudo que houve errado, né, em todos os partidos, e que as pessoas paguem pelos seus erros. Agora, quando a gente tem o orgulho é a gente se achar melhor do que o outro. Então, o orgulhoso, ele condena, porque a gente se acha melhor do que aquele político, aquela pessoa. Mas será que a gente, no lugar deles, sem o conhecimento espírita que nós temos hoje, será que nós não faríamos muito pior, meus amigos? Emmanuel diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta. Uma vez, Chico perguntou para ele o que era o criminoso, um criminoso. O que era criminoso? Emmanuel vai dizer: Chico, criminosos somos todos nós quando alguém descobre os nossos erros. Então, criminosos somos todos nós quando alguém descobre o que a gente fez. É porque eles não sabem do que a gente aprontou. Um dia Chico foi visitar uma cidade pequenina, e o juiz da cidade, o delegado, o prefeito foram recebê-lo e perguntaram: Chico, que local da cidade você gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer a penitenciária. A penitenciária? É, a penitenciária. E foi para lá. Quando chegou na penitenciária, que eles entraram, passaram pela segurança, etc., não é? E chegaram lá, Chico disse assim: nós somos quantos aqui dentro? Nós somos quantos aqui dentro? Se incluindo, não é? Nos conta o nosso querido Haroldo Dutra-Dias, eles dizendo que teve gente que chorou naquela hora. Tal humildade, não é? De Chico se colocar também na condição dos nossos irmãos detentos. Então a gente, não é? Lembrar de valorizar os pontos positivos, não é? Tem uma passagem interessante no Evangelho Gnóstico de Tomé, do nosso querido Hermínio Miranda. Ele vai dizer que Jesus conseguiu ver virtudes num animal detestado pela humanidade, pessoal, numa cobra. Enquanto que a gente só enxerga o defeito do semelhante, Jesus conseguia ver qualidades nas serpentes, quando ele nos ensina: sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E Hermínio Miranda analisa que as serpentes, se não fosse o seu veneno, e muitas cobras não têm veneno, como elas não têm membros, elas não têm braços, não têm pernas, elas se arrastam, não é? Com dificuldade pelo solo, elas não enxergam muito bem.
Então elas são extremamente cautelosas, elas pensam muito bem cada movimento que vão fazer. Então elas são extremamente prudentes. Jesus consegue ver qualidade numa cobra, num animal detestado. E a gente não consegue ver uma qualidade em nossos irmãos? Então vejam como a gente precisa colocar essa lente do amor que Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nos apresenta. Autoconhecimento. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo, no dia seguinte, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Será que a gente consegue melhorar pelo menos alguma coisinha? Vamos tentar, não é? Discrição. Ele é discreto, não procura se valorizar nem a seus talentos à custa de outrem. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Humildade, não é? A humildade é a chave para muitas virtudes, fundamental, a principal virtude junto da caridade na doutrina espírita, porque é o contrário do orgulho. Não deve se envaidecer nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Prudência. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depositário, não é? É apenas um empréstimo, nós vamos ter que prestar contas depois desse valor, que deverá prestar contas, e que dentre as destinações que lhes pode dar, a mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Então é colocar todos os nossos bens a serviço de Deus. A responsabilidade, não estamos terminando, é 16, são 18. Se a ordem social colocar homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Use de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que pode tornar a posição dos seus subalternos mais penosa. Então, é aquela pessoa que cumprimenta, não é? Do porteiro, daquelas pessoas invisíveis, não é? As pessoas que trabalham na limpeza, com aquela roupa que até parece que é para ficar invisível mesmo. Tem pessoas que não sabem nem o nome. A gente trabalha naquela instituição, frequentam ali, estão conosco todos os dias, e a gente não sabe o nome daquela pessoa, não pergunta, não conta algo alegre para eles, não nos estimula, não é? Está precisando de um dinheirinho, a gente empresta. Às vezes a gente dá aquele dinheirinho que para a gente não é quase nada, para eles é nossa, salva-os muitas vezes no final do mês, de um aperto muito grande, não é? Então a gente tem essa oportunidade de fazer o bem e de estar levando também a mensagem do Cristo, não é? Através do exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, ensinava Francisco de Assis. Emerson vai ensinar que o que você é fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz. O que você é fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz. Francisco também ensinava, o Sol de Assis, que pregue o Evangelho. Se precisar, use palavras. Se precisar, use palavras, não é? Então, o nosso exemplo é muito mais importante do que somente o nosso discurso. Dever. Como subordinado, compreende os deveres da sua posição e tem um cuidado em cumpri-los conscienciosamente, não é? Então é aquele funcionário exemplar que participa, que busca fazer a sua parte. André Luiz nos diz no livro Sinal Verde que quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. E acrescenta, a melhor maneira de reverenciar a quem dirige, né? A gente reverenciar os nossos chefes, será sempre a execução fiel das próprias obrigações. E por fim, equidade, né? Que é justiça. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, as leis divinas, as leis naturais, como gostaria que os seus fossem respeitados. No Evangelho nos fala que ali não estão esgotadas todas as qualidades do homem de bem, não é? Que é apenas a título de ilustração, mas que com o conhecimento da doutrina espírita, nós já temos em condição de cumprir tudo que está ali, não já? Jesus não pediu para a gente ser anjos, tornar um espírito puro, não, mas para nos esforçar, para fazer, não é? E essas pequenas coisas que Ele nos solicita. Se me amais, guardai os meus mandamentos, não é assim que Ele nos ensina?
Nazareno, o problema são as nossas imperfeições morais. É por isso que eu não consigo ser um homem de bem. Bom, lá no livro A Gênese, não é? Obra básica de Allan Kardec, lá nos fala da principal causa das nossas imperfeições morais. Vocês já sabem, né, o livro dos Médiuns nos ensina, que as imperfeições morais são como, não é, as tomadas, como acrescenta também Manuel Filomeno de Miranda, tomadas psíquicas, os plugs mentais que permitem a obsessão espiritual, a influência negativa dos espíritos maus. Então, as imperfeições morais é que permitem, não é, que eles nos obsediem, não é? Porque sendo Deus perfeito, a gente não ia permitir, não é, que qualquer espírito que desejasse fizesse mal com a gente. Nós somos quem permitimos através dessas tomadas. E quem lembra qual é a principal causa das nossas imperfeições morais, que está no livro A Gênese de Allan Kardec? É igual o Allan fala, como é que é o rum que ele fala? Eu não aprendi. Né? Olha, pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Às vezes a gente está no grupo mediúnico, a pessoa está trabalhando no grupo mediúnico já, e vai dizer que nunca leu o Livro dos Espíritos. É um absurdo, não é? Olha, Kardec publicou 29 livros espíritas, além dos outros. Se a gente incluir os 12 livros da Revista Espírita, nos 12 exemplares anuais da Revista Espírita, né, que foram muito mais. Então, 12 mais 17, 29 livros. Eu quero que vocês leiam só 3, pelo menos. 10% do que Kardec escreveu de livros espíritas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 3 são os mais importantes. Tem também o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, não é? Os Milagres e as Profecias de Jesus segundo o Espiritismo. Tem também Obras Póstumas, tem o que é Espiritismo. Tem uma série de outros livros, mas vamos deixar esse compromisso da gente ler pelo menos 10% do que Kardec nos pede, para que a gente não se torne, né, um perigo para a doutrina. Vocês sabem quais são os maiores inimigos da doutrina espírita? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Vai nos dizer, Evandro Noleto Bezerra, que fez a tradução da Revista Espírita também, não é? Pela FEB, a última tradução das obras básicas. Ele vai dizer numa palestra que Kardec nos ensina que os maiores inimigos do Espiritismo não são os seus detratores, não são os seus inimigos, aqueles que lhe atacam, porque estes já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São os companheiros distraídos, exaltados, despreparados. Podemos acrescentar que não estudam, não é? E que acabam passando informações para o público que não corresponde à realidade. E a gente desmoraliza a doutrina espírita. Então veja o compromisso que a gente tem que ter. Se a gente não quer se tornar o maior inimigo da doutrina espírita, vamos estudar e vamos conhecer, sobretudo, as obras de Allan Kardec. Né? Fica o recado aqui para vocês, tá bom? Bom, lá no livro A Gênese, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Está no capítulo 3, item 10. Ele não aprofundou o assunto, o livro é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 1869, mas nós fomos convidados a estudar. Bom, quais são os outros instintos de conservação? Vocês sabem quais são? Bom, nós temos a fome, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal, o instinto da agressividade. Nós temos muitos instintos que nos ajudam a preservar a espécie. E temos um muito útil também, mas muito perigoso, chamado medo. O medo nos impede de cometer loucuras, mas ele em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Por exemplo, o que é o egoísmo, a avareza? Não é o medo da gente passar fome, privações, necessidades e começamos a acumular bens, riqueza, tesouros? Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, da gente não ser amado pelos nossos pais. E como eles gostam de pessoas ricas, não é, bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos fazer tudo para ter dinheiro. Vamos roubar, corromper, furtar, sonegar impostos para receber os aplausos da nossa família ou da sociedade, por medo da rejeição. O que é ciúme? Ciúme é amor? Não, ciúme é medo. A pessoa tem problema de autoestima e tem medo de perder o ente querido. O que é inveja?
aquela pessoa que brilha muito, que nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Aquelas mulheres lindas, aquelas top models, aquelas atrizes de Hollywood, elas são, não é, belas, cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são belas, são altas, são ricas, são talentosas, são jovens, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? Aí a gente fica sentindo baixinho, feinho, gordinho, não sei o quê. Aí a gente, para compensar aquela inveja, a gente vai usar outra arma, a maledicência. Ah, mas a fulana está usando drogas. Ah, porque Divaldo tem esse defeito. Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha aí, a inveja e a maledicência por fruto do medo. O que é a ansiedade? O que é a ansiedade que a gente vai falar amanhã? É o medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece. Não existe a programação reencarnatória, como nós falamos? Quem aqui já teve gastrite, esofagite, ou antes dessas ites da vida? Levante a mão, por favor, além do palestrante. Quando eu levanto a mão, o pessoal fica mais solidário. Levanta a mão. Quanta gente levantou a mão, não é? Então, o que é a ansiedade? Não, o medo do futuro. Quando existe uma programação, nós já sabemos que nós programamos a nossa reencarnação, tudo que não vai nos acontecer para o nosso bem, e sendo Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, nós não iremos passar por nada que a gente não mereça, que não seja útil para o nosso crescimento, para a nossa felicidade espiritual, para a felicidade futura. Então não temos que ter medo de nada. Mas a gente sofre com ansiedade, e Jesus nos fala, não se vendem 2 passarinhos por um aço. Então existe uma programação. Né? O medo vai estar por trás de muitas outras coisas, a gente vai ter tempo de explorar tudo, mas vejam que no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada no planeta Terra, os espíritos vão se reunir e vão dizer a André Luiz, André, agora vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor, e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Então vejam, não é? Como é importante. Pode fechar ali. Está vendo como medo é perigoso? Todo mundo tem gente que dá um pulo ali. Vejam, não é? É palestra com emoção, né? Então vejam o medo por trás de tantas coisas, não é? Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Brasileira, ele vai dizer, ele tem um livro chamado Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. E lá tem um capítulo só falando sobre o medo. Várias obras espíritas falando sobre o medo, né? Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo aqui. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal, para a gente avançar? Qual o melhor remédio contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com a fé robusta, não é? Aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como nos ensina Allan Kardec, a gente vai ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ganância, ambição desmedida, menos ciúme, menos inveja, ser menos maledicente, ser menos covarde, menos omisso, conivente com o mal, não é? Uma série de outras coisas, menos ansioso. Nazareno compreendia perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Como é que faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecendo quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, não é? Como encontrar a felicidade, como nos tornar um verdadeiro homem de bem, conhecendo a doutrina espírita, nós estamos habilitados a fortalecer essa fé, a nos tornar pessoas cada vez melhores. E também com o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida e resistir aos maus arrastamentos. Então, conhecimento e autoconhecimento. A gente precisa disso para nos tornar homens e mulheres de bem. E é por isso que as casas espíritas todas devem oferecer estudos, não só palestras, mas um espaço de estudo em grupo, que a gente pode perguntar, tirar nossas dúvidas, não é? Formar aquele grupo de faculdade, como se fosse uma turma de faculdade. Quais são os dias de estudo aqui do Paulo Ortiz, vocês sabem? Sábado e segunda. Pronto, podia ter até mais, não é? Sábado e segunda, gratuito. E a gente vai com os amigos, depois vai fazer um trabalho social, vai fazer um trabalho junto, aí vai todo mundo num carro só, não, vamos todo mundo, aí vai 2, 3 carros, aí vai todo mundo aqui ali conversando e tal, fazendo fofoca fraterna, né? Só pode, aí a caridade é uma alegria, a gente está com os amigos, vai lá fazer um trabalho social, depois que termina, bate uma fome,
Aí vamos comer, vamos para a padaria, vamos para a pizzaria. Olha, no Brasil, tudo acaba em pizza, até trabalho social. Então vejam, o estudo é nossa proteção. Está lá no livro dos médiuns, no item da fascinação, que quando os espíritos desejam nos influenciar, nos enganar, eles nos estimulam o orgulho, a gente fica, se melindra, a gente se incomoda com qualquer crítica, porque no grupo eles vão nos ajudar, nos dando o feedback. E aí eles vão nos estimular a se afastar do grupo de estudo. E aí quando o médium se afasta, ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então, o estudo em grupo é nossa proteção. Não é? A gente deve estar sempre estudando a doutrina espírita cada vez mais, não é? Bom, vamos ver o que é mais importante para a gente agora. Vocês lembram do que precisa o espírito para se salvar? Porque esse negócio de homem bem a gente já viu. Mas alguém tem que se preocupar com a salvação da gente, não é? O que o homem deve fazer para se salvar? Vocês lembram? Muito bem, está lá. Não é? Kardec vai dizer que, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separarás uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Aí ele, quando faz isso aqui, quando a gente estuda na doutrina espírita, a separação dos bodes das ovelhas é a separação dos espíritos, não é, que estão juntos aqui na terra, os espíritos bons e maus, e aqueles espíritos endurecidos no mal não terão mais autorização de reencarnar na terra, como aliás já estão fazendo isso há muitos anos, e somente poderão reencarnar na terra os espíritos mais ou menos bons. É claro que é necessário limpar os umbrais da terra, como ensina André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual. Então tem muito espírito atrasado reencarnando ainda, mas muitos já não têm autorização. E a terra vai se tornar um mundo muito melhor. Então ele faz a simbologia dos cabritos, dos bodes, das ovelhas, e estabelece um único critério. Qual é o único critério para separar os bodes das ovelhas? Porquanto tive fome e vós me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto, não é? Estava estrangeiro, era imigrante, e me hospedastes, me acolhestes. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à esquerda, quem vai passar à direita. Não precisa ser católico, espírita, protestante, não precisa ser batizado, aceitar Jesus, não, precisa fazer o que ele pediu. E ele pediu o quê? Caridade. Podemos até ser ateus, mas se já estivermos combatendo o vício mais radical, o egoísmo, e ajudando o nosso semelhante, já estamos fazendo o que ele pediu. Pronto, já estamos tranquilos, já vamos para casa hoje mais tranquilos, porque já sabemos o caminho da salvação. No Espiritismo tem salvação. Tem gente que fala, não, o Espírito tem salvação. Não, tem salvação sim, está aqui a salvação, não é? E o que é caridade na visão espírita? Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o sentido da palavra caridade? Como eu entendi Jesus? É o BIP, né? B-I-P. Benevolência para com todos. Ser bom para todos, para os bons e para os maus. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é clemência, é dar um desconto para o defeito do próximo. E o perdão das ofensas. Veja que ele falou perdão das ofensas, de todas as ofensas. Não é, ele não disse perdão das ofensas dos outros, não, né? Não. Perdão de todas as ofensas, inclusive das nossas. Então é também auto-perdão. Auto-perdão também é caridade. E aliás é terapêutico e evita a auto-obsessão, não é? E onde é que vocês acham que é mais sofrimento na Terra hoje? Porque hoje a gente não tem mais tanta gente passando fome, não é? No Brasil, hoje, graças a Deus, já temos, e ao governo, e a muitas instituições sociais, não é? Já temos muitos recursos. Mas hoje, onde é que a gente podia pensar? Onde é que tem mais sofrimento na Terra, pessoal? Onde é que vocês imaginam que tem mais sofrimento no planeta? Livro dos Espíritos 965. Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então já a matéria não lhe bota as sensações. Então já que tem mais sofrimento no planeta, no mundo espiritual. De quem vai para lá? Porque muitas vezes não conheceu o roteiro seguro aqui na terra. Conheceu Jesus, mas pelas religiões dogmáticas, muitas vezes, desacreditou. Como eu, numa família tradicionalmente religiosa, me tornei ateu, e fui 12 anos assim.
e nunca tinha conhecido a doutrina espírita, porque ela não chega nas pontas, não é? A gente está fazendo um evento espírita para espíritas. Todo mundo aqui é espírita, não é? Tem alguém aqui que não é espírita? Levante a mão. Uma pessoa só. A gente está chovendo no molhado, em vez de levar a chuva para o solo seco, para o solo árido, que precisa tanto, não é? Quanto sofrimento, quantas pessoas buscando as drogas. Quantos homens e mulheres, jovens e até crianças cometendo o suicídio. Quantas mães com a vida destruída por causa de um filhinho arrebatado pelas garras da morte. Quanta gente sofrendo com a mediunidade torturada porque não conhece a doutrina espírita, que explica e nos orienta com segurança. O Livro dos Médiuns é o maior tratado de paranormalidade que o mundo já conheceu. Sofrendo porque a gente não leva essa doutrina para outros corações. Nosso querido Luiz Rivas, uma vez numa palestra, ele falou: olha, a gente se preocupa tanto na reunião mediúnica para atender os espíritos suicidas. Precisamos sim fazer isso, é claro. Diz o livro Memórias de um Suicida que há espíritos que necessitam de uma incorporação, não é um termo não muito exato, no médium, para poder ser melhor auxiliado do mundo espiritual, porque alguns estão enlouquecidos no mundo espiritual. Preciso da reunião mediúnica. E aqueles médios que trabalham naqueles grupos são amplamente recomendados, mas com poucos aceitam essa tarefa. Agora, o Luiz de Assis Nazareno, a gente fica lá sofrendo, não é? Atendendo os espíritos suicidas, mas por que a gente não preveniu, evitando o suicídio, divulgando a doutrina espírita? A gente não tem, pessoal. Temos agora um programa Entre Dois Mundos, da Federação Espírita Brasileira, da TV FEB, febtv.com.br, não é? Passa lá aos sábados, em alguns canais, o HF, etc. E o programa está para parar, porque não tem recursos para ser mantido. Porque a gente não tem como pagar. E precisa, e os espíritas, nós não ajudamos. E somos quem tem a maior renda per capita entre todos os segmentos chamados religiosos. Nós e os judeus, nós temos quem tem mais anos de escolaridade, mais doutores, graduados, pós-doutorados, entre todas as religiões. Nós temos muito recurso e a gente não ajuda na divulgação da doutrina espírita. Então eu quero parabenizar aqui, não é? A iniciativa de vocês de fazer esse encontro, mas como seria bom a gente fazer um encontro em um lugar aberto ao público, o público leigo, porque as pessoas têm medo de entrar no centro espírita, pessoal. Tem medo, porque as pessoas imaginam que vão chegar aqui, vai estar tudo escuro, como minha tia. Eu tenho uma tia que ela foi para o centro espírita, que eu frequentava em Fortaleza, mas algumas décadas atrás, ela foi para esse mesmo centro. Chegou lá, ela morrendo de medo de espírito, chegou lá naquela penumbra, estava acontecendo uma reunião mediúnica aberta, não é? Que não é, a gente não recomenda, pelo menos as reuniões mediúnicas de desobsessão, como ensina o opúsculo Orientação ao Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira, não é? As sessões de psicografia, como o Chico fazia, podem ser abertas, mas tudo isso é mais complicadinho. Mas sessão de desobsessão aberta, aí a pessoa entrou, aí a minha tia entrou, estava lá os médios na mesa, aquela escuridão, daqui a pouco o médium foi, o espírito bateu na mesa assim: eu vou matar. Aí disse que foi aquela correria, todo mundo saiu correndo, e ela também, nunca mais ela voltou. As pessoas acham que a gente só faz trabalho mediúnico, que a gente não tem palestra, que a gente não tem estudo, que a gente não tem autoconhecimento, que a gente não tem trabalho social, não é que não tem. As pessoas não conhecem a doutrina espírita e não conhecem a casa espírita. Então vamos levar essa doutrina a muitos outros corações, porque se é lá também no mundo espiritual, para aqueles que perderam o caminho correto, qual é o lugar onde tem mais felicidade? 313 de O Livro dos Espíritos. O homem que neste mundo foi feliz, deplora, não é? Ele despreza a felicidade que perdeu, deixando a terra, ele sofre porque perdeu a felicidade que tinha aqui na terra? Resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então pode ser 1000 vezes mais sofrido, porque o espírito é mais impressionável, fora do corpo, como pode ser 1000 vezes mais feliz, né? Então, Emmanuel nos convida no livro Estude Viva, capítulo 40, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. No livro Paulo Estevam, no diálogo com Barnabé, Paulo de Tarso nos ensina: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra.
Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Não podemos esquecer a caridade material. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Misericórdia quero e não sacrifício, nos convida Jesus. Perdoai para que Deus os perdoe. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor, não é? A caridade. Como está na primeira epístola de Pedro também, acima de tudo cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Então veja que caridade maravilhosa que a gente pode fazer com a doutrina espírita. E para a gente ir concluindo, necessidade da caridade segundo São Paulo. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, que dizem os estudiosos. Eu vou até perguntar depois ao Paulo Neto se é uma boa tradução mesmo, não é? E o itemzinho lá, a hierarquia dos carismas, hino à caridade, está lá em Coríntios 12, 31 e depois 13. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. E aí ele nos ensina: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. E mais tarde ele acrescenta: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então o homem de bem faz a caridade, não é? Exercita a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. E Casimiro Cunha, no livro Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos falar sobre essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, na poesia Supremacia da Caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Posso colocar um vídeo para fazer a nossa prece? Pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece? Pode reduzir as luzes, por favor. Vamos pedir para um homem de bem aqui na terra nos falar um pouquinho, nos ensinar a prece do servidor de Emmanuel pela psicografia do nosso querido Chico na sua própria voz. Esse vídeo foi apresentado em homenagem a Chico Xavier no congresso em Washington em 2006. Pedro Leopoldo, cidade com pouquíssimos habitantes, reencarna em 2 de abril de 1910 Francisco de Paulo Cândido, mais tarde Francisco Cândido Xavier. Uma família de 15 crianças, 9 do primeiro casamento, 6 do segundo.
mulato, pobre. E às margens do açude, em 1931, ele encontra pela primeira vez Emmanuel, o seu mentor espiritual que vai guiá-lo com segurança na tarefa da mediunidade, na tarefa da divulgação, através da psicografia dos livros. Mais de 483 livros psicografados nas horas de folga. Devassando o invisível, complementando a mensagem de Allan Kardec. Trazendo consolo, esperança para as mãezinhas sofridas, trazendo-lhes notícias de seus filhos amados. Foi o maior divulgador da doutrina espírita em todo o planeta. E por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo, por causa de Francisco Cândido Xavier. Sua missão era a divulgação, os livros, como a missão de tantos outros, falando do Evangelho de Jesus. E para sermos homens e mulheres de bem, aprendamos a prece do servidor. Prece do servidor de Emmanuel, a gente já sabe como faz o homem de bem. Então lembrar, meus amigos, de Jesus, quando nos disse: não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, versículo 16: vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta: podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Muito obrigado, meus amigos, foi muito bom estar aqui com vocês.